Aumento de juros pelo Fed, que é o Banco Central Americano, em 0,75 pontos base, então aumentando de 2,25 a 2,50 a taxa de juros americana. Inflação altíssima ao redor do mundo e como você proteger o seu patrimônio a médio e longo prazo. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo que eu vou te mostrar o 100 ladainha em 10. Os 10 pontos que você tem que seguir para que o seu patrimônio renda acima da inflação e que você não perca da inflação, aumentando aí os seus aportes, aumentando a sua diversificação, principalmente em criptomoedas. Então vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do CryptoPass. Meu nome é Flávio Marcelino, eu sou cofundador do CryptoPass, engenheiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar o 100 ladainha em 10, tá? Eu até anotei aqui no meu caderno os principais pontos que a gente vai falar nesta aula, tá? Então, pessoal, primeiro, eu vou compartilhar minha tela aqui e é muito importante que a gente saiba como é que está agora o mundo, né, em relação ao aumento da taxa de juros pelo Fed, tá? Então, aqui eu trouxe esta notícia aqui pelo Trending Economics, como todo mundo já sabe, ou já esperamos que saiba, que o Fed, que é o Banco Central Americano, ele aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos base, tá? Ficando aí entre 2,25 a 2,50 a taxa de juros americana. O que isso significa? Então, a inflação significa que é o aumento, né, de preços na economia, aumento generalizado de preços na economia. Para controlar esse aumento generalizado da economia, aumenta-se os juros, tá? Então, por isso que os juros aí, a taxa Selic no Brasil, ela está alta, né? Chegando próximo aos 14%, por isso que o Banco Central Americano também tem elevado os juros, tá? Isso acontece por várias razões, uma delas é a expansão, né, da base monetária, ou seja, a injeção de dinheiro na economia, através de, enfim, de auxílios, através de diversos mecanismos para ajudar, né, principalmente no corona, ajudar a economia. Então, o que o Fed está fazendo é aumentando a taxa de juros para controlar essa inflação. Então, esse é o ponto número 1 da nosso 100 ladainha em 10, o aumento da taxa de juros. Tá? Isso faz com que a renda variável ela perca força em relação aos ativos de renda fixa, né? O tesouro, enfim, os títulos públicos americanos. Se a gente verificar, né, aqui a inflação aqui embaixo, eu vou aumentar aqui a nossa planilha, e aqui ele mostra que então a taxa de juros aí já aumentou para ficando aí em 2,50, né? Creio que isso aumentará também em setembro, que ficará entre 2, né, até 2,75 aí até setembro, acredito eu. Então, o interest rate aqui, que a taxa de juros está em 2,50, a inflação dos Estados Unidos batendo aí 9,10% ao ano, enquanto o Brasil, aqui vamos procurar o Brasil está em uma inflação atualmente de 11,89 e aqui a taxa de juros em 13,25, né? Uma das mais altas aí no top 10 do mundo, né? Em taxa de juros. Por isso que nós ganhamos aí um respiro, né, nos últimos meses em relação ao dólar, né? Muito dinheiro injetado dos gringos faz com que a nossa moeda valorize perante ao dólar. E aqui, por exemplo, nosso vizinho aqui, a Argentina, com uma inflação de 65%, com uma taxa de juros de 52%. 65% de inflação. Significa que o dinheiro deles está desvalorizando em um ano 65%. Como você proteger o seu dinheiro, o seu capital, de uma inflação de 65%? Nós temos vários mecanismos. Você comprar dólar, você comprar Bitcoin, você comprar, enfim, ações, mas esse canal aqui ele é exclusivamente de criptomoedas. Então o que eu vou falar aqui é especificamente de criptomoedas e não é nenhum tipo de recomendação, tá? É mais uma sugestão do que eu estou fazendo com o meu patrimônio. Então a Argentina está bom para a gente ir para lá agora, né? Comer vinho, tomar vinho, comer carne. A gente vai ser rei lá pela primeira vez, aí o brasileiro vai se dar bem em alguma coisa, né? Economicamente. Então, inclusive até tem a passagem marcada aí agora para setembro para ir para lá. Mas com uma taxa de juros de 52%, né, não faz também que tenha muita atratividade de investidores investam na Argentina, né, com risco de calote, enfim, mesmo com uma taxa de juros elevada, mas 65% é bem elevado. Bom, o que
lidera, né, a economia é os Estados Unidos. Então a gente tem visto que os Estados Unidos tem subido essa taxa de juros, acredito que vai ficar aí até 3% até o final do ano, mas em setembro isso vai subir, chegando em 2,75%, com uma taxa de inflação de 9,10%. Então esse é o número 2, tá, do nosso 100 lá em 10. Inflação, primeiro foi o aumento da taxa de juros em 75 pontos base. Tá? Então nós temos uma inflação altíssima tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O pessoal está tirando de renda variável, colocando em renda fixa, para que tenha a gente não sabe como é que vai ser esse desenrolar da guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente não sabe essa crise energética, essa crise logística, como é que a gente vai lidar com essa situação, mas o pessoal tem colocado isso em renda fixa e tirando da renda variável, por isso que o S&P 500, a Nasdaq tem, né, desvalorizado e o Bitcoin tem acompanhado essa desvalorização dos outros mercados. Tá? Esse é o nosso ponto número 2. No número 3, pessoal, eu trouxe o dólar. O dólar vem desvalorizando aqui nos últimos dias, né? Então ele teve essa alta aqui também nos últimos dias e agora uma correção normal. Creio eu que possa chegar a esse patamar aqui de 5,25, já está próximo, né? Já chegou praticamente 5,26 e possa chegar até 5,16, tá? R$ 5,16. Isso é um movimento normal de correção do dólar. O dólar, ele mesmo que aumente, né, os juros nos Estados Unidos, faz com que o dólar se valorize ao médio e longo prazo. Então, creio eu que o dólar ele vai se valorizar a longo prazo. É importante a gente começar a comprar dólar agora, para começar a comprar Bitcoin, porque é dolarizado, né? Mas a gente começar a comprar dólar agora por ter esta correção aí, mas podendo chegar até 5,16. Eu acho bacana começar a comprar dólar agora, estou fazendo isso também, tá? Então o dólar é um ponto número 3. Número 4 é a gente falar do Bitcoin Rainbow, que é o gráfico do Bitcoin. Então nesse gráfico do Bitcoin eu acho bem interessante que ele mostra um gráfico em arco-íris e as cores, né, de quanto você acha é interessante comprar Bitcoin ao longo do tempo historicamente. Então percebam que nessa linha azul aqui que estamos agora é um excelente momento de compra, né? Ele tocou aqui essa faixa azul uma vez, duas vezes, 3 e durante esse período aqui de 2015 a 2017, mas ele tocou, né, esse ponto aqui somente 3 vezes e depois ele disparou. Então ele toca esse ponto azul, ele dispara, ele vem, ele quase toca esse ponto azul, mas ele já dispara novamente. Aqui em 2020 no Corona Crash, ele dispara e agora nós estamos tocando pela terceira vez essa faixa em azul. É um excelente ponto de compra ao longo prazo. Eu estou começando a comprar aos poucos, né? Então é importante essa diversificação durante esse momento de inflação, de taxa de juros elevada, comprando periodicamente, todo mês compra um pouquinho. Então todo mês compra um pouquinho, né, do Bitcoin. Não se corra, né? Não se preocupe em comprar todo o seu caixa agora. Eu acredito que o Bitcoin ele vai ficar nessa lateralização e nessa perspectiva de longo prazo entre 2023 até 2024. Né? Tem meados de 2023, eu acho que ele vai ficar nessa lateralização, vai e não vai. Assim como nós temos o do Bitcoin Rainbow, nós também temos o do Ethereum. Tá? Então o do Ethereum praticamente é o mesmo ponto. Ó. O Ethereum também bateu lá no início quase da sua existência. Ele bateu aqui essa faixa lilás, disparou, né? Ó, disparou. Aqui extrema euforia, né? Aqui também bateu novamente, ó, esse ponto lilás. 2020 no Corona Crash, disparou e agora nós estamos tocando ali pela quarta vez, ó, o Ethereum. Então está começando, ó, saiu dessa faixa lilás e já começou a entrar para essa outra faixa. Eu acredito que também é a longo prazo o Ethereum disparando. Então estamos num excelente momento também de compra para o Ethereum, comprando, obviamente, periodicamente. Eu prefiro comprar agora mais Bitcoin do que Ethereum, coisa de 90% Bitcoin, 10% Ethereum, tá? E não me expor agora em altcoins. O Bitcoin, pessoal, agora ele deu uma disparada, né? 22.700, isso é normal, geralmente a gente tem visto essa disparada quando o Fed anuncia esse aumento de juros, mas se ele não
romper efetivamente, confirmar esse rompimento dessa resistência aqui de 21.500, né, provavelmente o Bitcoin fará essa reversão novamente e voltará aí para os seus 20 mil dólares, enfim, 20, 21 mil dólares. Vai ficar essa lateralização se não confirmar mesmo esse rompimento dessa resistência de 21 mil dólares. Tá? Esse candle aqui é normal, geralmente nós temos visto mesmo essa confirmação de alta depois que o Fed anuncia os juros e é comum, tá? Então essa daí é nosso gráfico do Bitcoin neste exato momento, tá? Como eu já falei, né, a perspectiva aí, número 6 que eu coloquei do 100 Day em 10 é a perspectiva do Bitcoin ficar lateralizado, tá? Eu acredito que até 2023, março de 2023, ficar lateralizado entre 20 e 30 mil mesmo, tá? Ele vai ficar entre essa resistência aqui de 29, 30 mil dólares e entre os 21, eu acredito que vai ficar entre esses 21 e 29 mil dólares, tá? Por que isso? Porque até o final do ano nós temos aí diversos eventos, né? A gente não sabe como vai ficar essa questão da guerra, esse aumento de juros americanos, essa inflação que ainda não está controlada. Então vai demorar um pouco ainda para o mercado institucional, que são os fundos, enfim, começarem novamente a investir em renda variável, assim como o Bitcoin. Então é importante a gente nos anteciparmos agora e começarmos a comprar periodicamente Bitcoin, um pouquinho de Ethereum ao longo prazo, né? Um número 7 que eu trouxe aqui do Sem Ladainha é o Google Trends. O que é o Google Trends? O Google Trends é o histórico de pesquisa, né? Dos trends, enfim, dos temas que estão sendo pesquisados no Google. Então eu coloquei aqui nos últimos 5 anos uma comparação entre Bitcoin e Ethereum. Vejam que o Bitcoin ele tem que é a linha azul, tá? Ele tem essa serra mesmo de altas e baixas em pesquisas do Google. Isso significa que as pessoas têm procurado cada vez mais saber o que é Bitcoin, como investir em Bitcoin, como abrir uma conta numa corretora, e agora ele deu esse pico novamente, né, em 12 de junho e caiu novamente, né, a esses patamares aqui, ó, próximos a 18, né, ó, 18, chegou a quase 100 aqui, né, em 2017, ó, e aqui em 2021, né, aqui, ó, basicamente, tô conseguindo pegar aqui, aqui, ó, maio de 2021, bateu em 75, e agora está 18. Então pode ser, né, que a gente comece a ver novamente esse interesse do Bitcoin a longo prazo, né? O Ethereum é a mesma coisa, né? O Ethereum também, aquele que subiu bastante, né, em maio, onde teve o seu pico, e agora ele tem caído aí agora em 4 e 5. Os principais países, né? Então a Nigéria é número 1, que mais pesquisa-se aí Bitcoin no mundo. A Quênia em segundo, Vietnã em terceiro, quarto Indonésia, África do Sul em quinto, né? Então praticamente aqui a gente tem visto um azulzinho aqui maior que é na África, depois Estados Unidos, né? Canadá. Então aqui é importante a gente entender que o Bitcoin tem sido pesquisado cada vez mais as pessoas querem entender o que é o Bitcoin, o que é tecnologia blockchain, como investir em Bitcoin, como investir em Ethereum. Então acho bem interessante também acompanhar esse Google Trends, tá? Aqui nós temos o gráfico também, né, do índice de medo e ganância. Então vejam que agora nós estamos, deixa eu até atualizar aqui, que agora com essa disparada aí do Bitcoin, tá a mesma coisa, 28. Ainda está no medo, tá? 28 no medo. Isso aqui eu já vi bater 8 no último mês, acho que maio, junho, alguma coisa, bateu em 8, que estava mais ou menos aqui, que foi excelente para compra, que estava em 19 mil dólares, mas agora a gente está em 28, está um pouco mais otimista, né? Nesse mês, no último mês, bateu 12. Então aqui é importante a gente entender esse índice, como que as pessoas estão entendendo o Bitcoin, né, a compra do mercado cripto, na verdade. Então agora o pessoal está vendo que está com medo, mas um pouco mais otimista, né? Com isso, pessoal, o que eu depois de todo esse overview, queria mostrar para vocês como prover liquidez no mercado cripto, como você ainda pode
provendo liquidez, essa compra e essa venda do mercado cripto, ela é interessante porque por protocolos descentralizados, como a Uniswap, por exemplo, que é o maior protocolo descentralizado da rede, de criptomoedas, enfim, do mercado cripto, você ainda pode prover liquidez com as suas moedas, com o seu Bitcoin, com o seu Ethereum, com outras criptomoedas. Provendo liquidez, você ganha uma taxa, né? Você ganha uma taxa dos tradings que estão sendo comprados e vendidos dentro desse protocolo, por você ser um formador de mercado. Então é legal você prover liquidez, coloquei aqui como ponto número 9, prover liquidez sendo um formador de mercado. E a Uniswap V3 é um excelente protocolo para isso. Então aqui, ó, eu já provi liquidez, agora ele saiu da faixa. Para quem não viu aí as minhas meus outros vídeos, eu provi liquidez em Ethereum e Bitcoin. E aí ele saiu da faixa, está em 14 ponto, o preço atual, né, a comparação que graficamente Ethereum e Bitcoin estava aqui no preço mínimo, é um range, né? Então eu coloquei um range aí de 15,34 no preço mínimo a 18. Então na verdade eu provi liquidez de Bitcoin e Ethereum nessa faixa aqui, ó. Então eu coloquei aqui um gráfico de Bitcoin e Ethereum e eu coloquei aí prover liquidez entre essa faixa de preço, ó. Então todo mundo foi comprando e vendendo dentro da Uniswap, fui ganhando as taxas desses tradings, né? E agora ele está aqui, ó. Então ele saiu dessa faixa aqui, ele tinha voltado, depois caiu e agora ele ficou fora dessa faixa. Eu preciso retornar para uma faixa que eu queira. Então, sei lá, colocar entre uma faixa, né, daqui para cá. Quanto maior a faixa, menos você ganha a taxa dos trades, e quanto mais estreita a faixa for, mais você ganha, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei aqui, na época eu coloquei $80, então eu coloquei a taxa resgatadas 2,25. Eu vou remover essa liquidez, máximo, remover liquidez. Ele vai tirar tudo em Bitcoin, porque como saiu da faixa de Ethereum, então ele vai remover e eu vou autorizar na minha Ledger. Então eu vou autorizar aqui na minha Ledger. Para quem não sabe o que é uma Ledger, essa daqui é uma Ledger, que é uma cold wallet, onde qualquer transação eu preciso autorizar isso fisicamente na blockchain. E pronto, removi a liquidez. Agora eu não tenho mais. Espera aí, vamos ver, acho que vai estar indo ainda. Pronto, não tenho mais liquidez. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Adicionar liquidez aqui, né? Então eu tirei meus bitcoins aqui, né? Tudo em Bitcoin, $77. E agora eu vou prover liquidez, tá? Prover liquidez é muito simples. Então aqui na Uniswap eu clico em fechado, então isso aqui não existe mais, nova posição. Eu vou criar uma de Bitcoin e uma de WETH. A taxa que eu posso colocar é 0.01, 0.05 ou 0.3. Vou colocar em 0.3. Eu preciso escolher uma faixa de preço aqui, né? Então existe um site. Aqui. Então existe um site, pessoal, que a gente consegue simular qual seria o melhor range. Então a gente pode vir aqui Uniswap V3, nesse site aqui defi-lab.xyz, e aí ele pode simular para você qual que é a melhor pool, né, melhor range para que você ganhe essas taxas, e eu estou fazendo na Polygon agora. Então o que eu vou fazer aqui? Vou procurar pool, então vou procurar aqui, ó, na Polygon, está carregando, e eu vou procurar BTC com Ethereum, aqui, ó, WBTC, WEthereum, 860 dólares nos últimas 24 horas, um volume nas últimas 24 horas, 286 mil, até que é alto, né? 0.03, vamos ver aqui, vamos ver mais para baixo, ó.
É aquele lá mesmo. Então eu vou procurar esse daqui mesmo, ó. BTC e ETH 0.3. Ele fala que, ó, então quanto maior for o meu range, menos o fator multiplicador, né? Ó, menos o fator multiplicador. Tá, aqui estava em mais ou menos isso, né? Ó, 21, 20. Então ele fala que o mínimo, ó, deixa eu mudar aqui para ETH. Então deveria ser ó, o mínimo 13.12 e o máximo 15.90. Tá bom. 13.12. Vamos ver aqui só no gráfico. 13.12. Que é mais ou menos esse suporte aqui mesmo. Esse suporte. Opa. Que saiu aqui. 13.2 esse suporte. E 15.62. Ele está falando mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Vou tentar colocar algo mais, acho que tá bom aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 15.51. Então, dentro dessa faixa de preço de Bitcoin e Ethereum, ó, é onde nós vamos ganhar nossas taxas, tá? Então eu vou colocar isso daí, ó, 13.08. Então eu vou aqui na Uniswap, 0.03. Eu vou colocar meu saldo aqui de Ethereum que eu tenho, que eu quero colocar tudo que eu tenho em Ethereum, máximo em Bitcoin. Não, quero colocar o que eu tenho de WETH. Então o preço mínimo será 13.08, 13.08 e o preço máximo 15.51. 15.51. 13.05, tá? 15.53, tá bom. Pronto, fiz isso, ó. Vou colocar aí 63 Ethereum, vai 55 Bitcoins, WBTCs. Pronto, fiz isso, olha, vai ficar nesse range aqui. Vou ganhar 0.3 de taxas. Beleza, é isso, ó, na faixa. Preço atual 14.33, ó. O preço atual tá aqui, tá no meio. Vou ganhar essa taxinha aí agora. Adicionar. Preciso autorizar isso aqui na Ledger. Confirmar. Então ficou aí. Vamos ver quanto que a gente vai colocar aqui, ó. Vou autorizar. Autorizo aqui na Ledger. Pronto. E agora a gente vai, sendo formador de mercado, a gente vai estar ganhando taxas de quem compra e quem vende Bitcoin ou Ethereum, WBTC ou WETH dentro da Uniswap. Pronto. Tá aqui, ó, na faixa 0.3. E aí ele cria, né, esse NFT aqui do seu lado esquerdo, que é a sua posição que você montou as liquidez. Eu montei a liquidez aqui com 118 dólares. Está carregando aqui. E aí as taxas vão começar aqui, ó, já começou a aumentar, 119, e as taxas vão começar a ser recolhidas aqui. Deixa eu só atualizar aqui que vai aparecer aqui um NFTzinho para vocês verem. Como se fosse um selo. Aqui, pronto. Ethereum, Bitcoin 0.3, ó. O ID, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, 119. Estou na faixa aqui, 14.33 atualmente. Ele vai ficar variando entre 13.05 e 15.53. Então, dentro desse range é onde nós vamos ganhar as taxas. Então, pessoal, esse é o ponto número 10, ponto número 10, que é a Uniswap V3, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante aí. A gente falou de muita coisa bacana durante essa aula, esse vídeo. O 100 Lada em 10, a gente falou do aumento da taxa de juros, que é extremamente importante para a gente ver para onde o mercado cripto está indo. Então,
aumentaram aí o Fed, que é o Banco Central Americano, 0,75 pontos base, ficando aí entre 2,50 2,5% aí da taxa de juros, mas eu acho que isso vai aumentar ainda mais em setembro. A inflação, né, que tem crescido mundialmente, e aí estamos batendo quase 10% nos Estados Unidos, 13% no Brasil. Então, como a gente proteger o nosso patrimônio comprando Bitcoin a longo prazo, que é escasso, que tende a ter uma valorização ao longo do tempo, se proteger com o dólar está caindo agora no curto prazo em relação ao real, então comprar dólar barato agora, começar a comprar Bitcoin, de acordo com aquele rainbow que a gente viu, que é aquele gráfico de arco-íris do Ethereum, do Bitcoin, começar a comprar naquela faixa azul, que é um excelente ponto de compra a longo prazo. Quando começar a disparar, você já vai beber água limpa, enquanto os outros estarão bebendo água suja, né? Como o pessoal fala. A perspectiva de preço do Bitcoin, eu vejo que ela vai ficar lateralizada ali entre os 20 e 30 mil até março, meados de 2023, tá? Falamos também do Google Trends, que é um excelente indicador onde as pessoas estão pesquisando os termos, né, Bitcoin, os termos Ethereum, que tem crescido cada vez mais. O Fear and Greed, que é o gráfico de ganância e medo. Então, a gente está um pouquinho mais otimista. E, por último, prover liquidez. Seja um formador de mercado. Se você prover liquidez, você vai ganhar taxas. Isso vira uma bola de neve, pega essas taxas e aumenta a liquidez e vai deixando ele sempre na faixa. Então, depois eu vou fazer um vídeo somente de Uniswap V3 para que vocês entendam cada vez mais esse excelente protocolo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos embora.